Vou bater um papo com o deputado Moisés Diniz, vice-presidente da Assembleia Legislativa. O deputado é o presidente, é o coordenador do Comitê dos 11 mil servidores. Esteve ontem em Brasília, inclusive nos encontramos lá pelo Congresso Nacional. O deputado teve reuniões importantes com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, justamente para verificar a possibilidade de uma reforma nesta PEC 54, que prevê que o pessoal em exercício que não tenha sido admitido por concurso público possa integrar o quadro efetivo de servidores dos estados e que esta matéria venha a ser votada nas duas casas. O problema é a polêmica gerada porque durante a tramitação desta matéria, que é de 1999, muitos penduricalhos, muitas excrescências foram acrescentadas no corpo desta PEC. O deputado esteve lá e nos fala como foram as reuniões no Senado, na Câmara, e como é que ele ouviu também da nossa bancada o empenho para resolver essa questão tão importante. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo na paz. Há esperança para os servidores, os 11 mil servidores acreanos, depois dessa sua ida e destas reuniões importantes em Brasília? Até a nossa ida a Brasília ontem, na nossa cabeça funcionava muito a esperança de que a gente pudesse sensibilizar, porque em relação ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, que são eleitos pelo povo, a gente fala pressionar. Em relação ao Poder Judiciário, a gente fala sensibilizar, porque não é da tradição republicana a gente fazer pressão no Judiciário. Sem dúvida. Né? Isso é da tradição republicana. Então tinha muita esperança de a gente sensibilizar os ministros a rever posições, ou no caso o Marco Aurélio e a Carmen Lúcia, na votação que faltam 2 votos, na modulação, poder abrir brechas jurídicas para a gente lutar pela permanência de determinados servidores, especialmente aqueles que entraram antes de 88. Essa era uma possibilidade muito forte que a gente identificava no diálogo com a PGE, com os advogados. Mas em relação àqueles que entraram pós 88, as possibilidades eram muito miúdas, então a gente se desesperava muito ao ver as pessoas nos municípios, as pessoas nas assembleias. Eu nunca participei nos meus mais de 20 anos de luta política, movimento social, de reuniões em que a gente olhasse e praticamente todas as pessoas estavam chorando, né? Pessoas com 30 anos, 28 anos. Então ontem nós abrimos uma nova porta de esperança concreta e não mais de a gente ficar acreditando numa mudança no STF. São 2 frentes, então, de trabalho em torno destas medidas para resguardar o emprego dos 11.500 servidores. A sensibilização do Judiciário, do Supremo, dos ministros que ainda faltam votar, nesta fase de modulação, e, obviamente, o trabalho político. Eu quero me reportar agora ao trabalho político, porque a PEC 54 foi sempre vista com péssimos olhos pelas bancadas. Haja vista a polêmica levantada como trem da alegria por grandes veículos de comunicação nacional. E essa questão pode ser resolvida? Como foram as conversas acerca desta PEC? Primeiro que foram 2 conversas de gente grande, com o presidente da Câmara Federal e com o presidente do Senado, e ao lado do presidente da Câmara Federal, o líder do governo, Arlindo Quinalha, e do lado do presidente do Senado, o Renan Calheiros, o líder do governo, que é senador do Amazonas, Eduardo Braga, ex-governador. E na hora da reunião com ele já informou, no Amazonas tem 6 mil funcionários na mesma situação do Acre, dos 11 mil do Acre. Portanto, agora já temos mais uma bancada poderosa, que é a bancada do Amazonas, a nosso favor da aprovação da PEC. E o líder do governo no Congresso, na Câmara Federal, assumiu o compromisso de ainda esta semana levar a proposta de PEC à presidente Dilma para ter o ok da presidência. Mas tem que mudar essa PEC, porque essa PEC ao longo dos anos, desde 1999, que ela vem recebendo uma série de penduricalhos de políticos interessados em manter suas bases eleitorais, gente com todo tipo de proposta absurda, e o senhor foi conhecedor disso, o senhor viu isso em loco, analisando as propostas contidas no corpo da PEC 54, ela tem que ser modificada, deputado. É como você pegar esse copo aqui e deixar essa água parada há muitos anos, então vai pegando doenças. Vai caindo mosquito, vai entrando sujeira. E aqui e acolá um deputado malandro, com todo respeito, porque aqui e acolá tem um deputado malandro, o pessoal disse que são muitos, eu acho que são poucos, mas tem, né? Chegava e para resolver um problema específico colocava. Vou dar um exemplo.
Na PEC 54, que deu entrada em 99, tiveram várias emendas no decorrer das comissões, na comissão especial, na CCJ. Uma delas incorporava ao serviço público, dava efetividade a assessores parlamentares que tivessem 10 anos ininterruptos de trabalho na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias, nas Câmaras. Milhares de assessores se tornariam efetivos numa malandragem de uma emenda à PEC 54. É bom que se diga, não são funcionários concursados das casas, não, são assessores parlamentares contratados pelos deputados para assessorarem, exatamente, nomeados para assessorarem no mandato parlamentar. Ou seja, queriam efetivá-los como funcionários das casas. Uma indecência. Indecência, por sem isso, tinha também proposta de emenda para milhares de servidores no Brasil que estão à disposição se efetivarem naquela secretaria. Eu sou, por exemplo, enfermeiro, fico à disposição como numa secretaria de segurança ou vice-versa, eu me efetivo lá. Ou seja, muita indecência que levou a população brasileira, a OAB, a imprensa nacional, a mídia nacional a rechaçar essa PEC. O que nós fizemos o acordo com o presidente da Câmara? A bancada do Acre, isso para mim é a novidade, né? Isso eu me orgulho de ter esses deputados hoje lá em Brasília, esses senadores do Acre, todos eles, independente de posição política. A bancada do Acre, na Câmara Federal, vai apresentar um corpo enxuto da PEC 54. Ou talvez uma nova PEC também pode ser apresentada? Não, ela tem que ser a anterior. Tem que ser a anterior. A que está lá. Para ter uma ideia, a rigidez do regimento interno, que as emendas, a gente tem que aproveitar emendas. Por exemplo, uma das emendas diz que ela terá validade a partir dos últimos 10 anos da publicação da PEC. Como ela entrou em 99, se for votada agora em 2003 e mantiver essa emenda de 10 anos, nós vamos incorporar no serviço público contratos que sem concurso público até 2001 agora, ou seja, seria uma indecência. Também. Seria milhares a mais. Isso não passaria no Brasil nem no Congresso. A população ficaria contra, não é porque não dá mais para não ter contrato sem ser por concurso público que você vai abrir para todos. Agora, há 20 anos depois da Constituição, diferente. Seria né? Então, um absurdo. A ideia é pegar essa emenda de 10 anos e jogar ali para uns 14, 15 anos, até pelo menos 93, 94, e a gente resolveria o problema do Acre de pelo menos 7 estados. Nós estamos levantando, porque surgiu a informação lá nas reuniões com os deputados, e que pode chegar a 11 estados que tem essa situação. A mesma situação do Acre. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reunir aqui no Acre deputados federais, senadores, sindicalistas de todos esses estados do Brasil, e nós vamos, então, criar um movimento pela aprovação da PEC 54. Isso demanda tempo. Mas a ideia é votar logo. Existe um prazo, uma meta? O presidente está disposto a gente trabalhar para votar, tendo o ok da presidente Dilma, a gente já votar essa PEC antes do recesso de julho. Portanto, é uma força-tarefa. Vai ser uma Eu, pessoalmente, vou me dedicar apenas isso no mandato, nos próximos 60 dias. Dá trabalho trazer para o Acre senadores, deputados federais, do Amazonas, do Amapá, de Minas, de São Paulo. Mas esse debate também pode ser feito em Brasília. Podemos também fazer lá. Claro. Né? Para a gente, então, criar essa força-tarefa em apoio à PEC 54, que dá essa legalidade. Ou seja, pelos presidentes das duas casas, tanto o Renan Calheiros no Senado quanto o Henrique Eduardo Alves na Câmara, existe boa vontade de votar a PEC desde que ela seja enxuta. Existe, porque nós tiramos a malandragem no meio, os penduricalhos, a indecência, o trem da alegria e... E resolve o problema daqueles que efetivamente são pessoas de boa fé. Isso. E os dois líderes do governo vão à presidente Dilma dizendo para ela o seguinte: a PEC 54 não cria nenhum trem da alegria, a PEC 54 não cria novos cargos. Não cria novos carros, não se gasta um centavo a mais do que já está gastando nos orçamentos estaduais ou onde necessite, se houver casos também no governo federal, não se gasta um centavo a mais e vai proteger a vida de pessoas que têm. No Acre, o mais novo, o caçulinha, tem 19 anos, uns com 30, 32, porque Alain, a gente não estava se tocando, mas é uma pessoa, por exemplo, que entrou no serviço público há 28 anos atrás, logo após 84, 85, que tinha serviço 8, 10 anos numa prefeitura, ela incorporou. Então ela passou para 35, 36 anos e se aposentou. Só que ela está aposentada com incorporação, com averbação de serviço, mas a entrada dela foi no período que a ADI 3609 está determinando como irregulares. Agora tem uma questão que se levanta também. A gente tem que trabalhar com todos os cenários.
e, obviamente, que os entes políticos, os deputados, os senadores, enfim, trabalham com todos os cenários possíveis. E no caso da PEC não entrar em votação, não se chegar a um consenso, qual é o plano B? Me responda logo após o intervalo. Eu volto com o segundo bloco com o deputado Moisés Diniz, vice-presidente da Assembleia. Vamos falar também hoje da sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, bastante movimentada. Até já.